Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 157, onde vamos estudar, você já sabe, né? Aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 20, aquele que fala sobre os trabalhadores da última hora. E hoje nós vamos estudar o item número 4, Instruções dos Espíritos, falando sobre a missão dos espíritas. Semana passada vimos que os trabalhadores da última hora somos nós, todos nós que estamos aqui, né? E os espíritas, né? Qual é a missão? Mas tem missão? Como é que funciona isso? Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor, tá certo? Bom, a nossa página na internet, aqui ó, você já tá vendo, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Toda sexta-feira, sem falta, toda sexta, um novo estudo. Esse estudo, ele consiste nesse vídeo que você está assistindo agora. Além do vídeo, a gente coloca o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. A gente coloca o texto do Evangelho. A gente coloca também o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente coloca o significado das palavras mais difíceis. Tem cada palavrinha, né? Ó, no estudo de hoje, ó. Suntuosa, atenuando, pruridos, né? Arrefecer. Nossa, cada palavra, né? Que a gente coloca ali, que aparece ali, a gente bota em parênteses do lado ali, com a letrinha vermelha, o significado. Gente, não tem mais desculpa, né? Mas e se eu tiver dúvida? Tenho Tira Dúvida, e você também pode mandar um WhatsApp para cá se tiver alguma dúvida. Sabe qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Manda a dúvida para cá que a gente vai responder. Eu falo só o seguinte, nem sempre dá para eu responder na hora, tá? Mas todas as perguntas são respondidas. Todas as mensagens enviadas pelo Zap são respondidas. Se você preferir mandar por e-mail, olha aqui o e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Vou repetir, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar que a gente também vai lhe responder. Tá ok? Então, não tem mais desculpa, né, para deixar de fazer o Evangelho no Lar, né? Tudo mastigadinho. E a gente aqui também incentiva muito o Facebook, divulgar pelo Facebook, né? Então a gente tem uma página no Facebook. Sabe qual é? Olha aqui, ó, facebook.com/, aí você escreve tudo junto, Evangelho no Lar 2012. Bota o número, né, 2012. Então, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Pode mandar à vontade, tudo tranquilo, pode mandar ali a sua mensagem. Não tem erro nenhum, tá certo? Então a gente colocou ali esse Facebook. As pessoas também que quiserem acompanhar pela Rádio Espiritismo também podem acompanhar. Olha aqui o link, ó, radioespiritismo.com.br. Você pode acompanhar a programação da Rádio Espiritismo. Não tem problema nenhum também. Pode olhar, pode acompanhar. Enfim, vamos aprendendo cada vez mais aí uns com os outros. Tá certo? A gente coloca aqui também no nosso estudo a fluidificação da água. Então, prepara aí a água, o copo, o vasilhame, tá? Daqui a pouco faremos essa fluidificação. Sérgio, mas isso aqui é gravado. Sim, é gravado. Você não vai fluidificar a minha água que está aqui, que é uma gravação. Mas a tua água aí, ela está ao vivo. Então você pode sim fluidificar. Pega a garrafinha de água, tá? E daqui a pouco teremos a fluidificação da água nesse nosso Evangelho no Lar também. Tá certo? Bom, diante dessa situação, nós vamos dar início, né, com a prece de abertura. Vamos lá então.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, nós vamos para a leitura da página de preparo. Lembramos aqui que no nosso estudo, página de preparo, ela é de preparo mesmo. Ela não é leitura aleatória. Muita gente pega, quase 99%, pega, por exemplo, o Pão Nosso, abre uma página ao acaso e lê. São leituras maravilhosas, tá? Mas, no nosso caso, a gente pegou toda a coleção, vimos qual era o capítulo que coincide com o capítulo do estudo do Evangelho. Então a página de preparo, ela realmente é de preparo. Ela tem a ver com o estudo do dia. É por isso, inclusive, que muitas vezes a gente leva mais tempo na página de preparo do que o próprio estudo, né? Dependendo ali do que está sendo dito, tá certo? Então, volto a dizer, do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, é o capítulo 48, cujo título é Compreendamos. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso, né? O Emmanuel pegou uma citação de Paulo, uma frase, né, de Paulo, tá? E aí ele nos coloca a seguinte situação. Peraí, deixa eu colocar aqui o significado das palavras aqui em vermelho, que tem palavrinha aqui embolada. Vamos lá. Então ele começa nos falando aqui o seguinte, ó. O que Paulo disse? Sacrifícios e ofertas e holocaustos. O que são? O que eram holocaustos? Era aquele sacrifício que a vítima era consumida pelo fogo, né? Enfim, aquela coisa toda. E aí ele ainda diz, e oblações. Como é que é, Sérgio? Oblações. Repara, por que a gente bota o significado, né? Senão ninguém entende nada. Oblações. O que são oblações? Oferendas aos deuses ou os santos, tá? Eu vou botar até esse deus aqui com letra minúscula. Aos deuses ou os santos, tá? Sacrifícios e ofertas, holocaustos, oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Então, isso foi dito por Paulo e foi anotado em Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Então já está deixando bem claro que aquela cultura dos sacrifícios e daquilo tudo mais já está fora disso. Já foi dado um outro passo, né? Um outro avanço, ok? Uma outra compreensão, uma outra forma de se enxergar. E aí, o Emmanuel escreve aqui o seguinte: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, com Deus, né? Senão através de suntuosas, luxuosas oferendas e pesados holocaustos, né? Haja sacrifício, haja queimação, né? Então era tudo oferecendo aos deuses, né? E oferecia aos deuses sempre na base da dor, da morte, do sacrifício, né? Enfim, ele coloca, certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Então, eles achavam que estariam agradando a Deus levando sangue humano. Olha que coisa, né?
que eu suponho que você aí entenda isso como algo absurdo, pelo menos eu entendo também, e que naquela época eles entendiam que absurdo era pensar diferente. Eram, enfim, totalmente primitivos, né? Ainda não tinha um mínimo grau de evolução e de compreensão das coisas, mas se trabalhava isso. Infelizmente ainda tem culturas por aqui, em pleno século XXI, que ainda trabalham isso, né? Graças a Deus já está diminuindo, já é bem pouco, mas ainda tem uma quantidade até considerável, mas tudo bem. Aí ele vai colocando: tais manifestações infelizes vão se atenuando, reduzindo, né, no cadinho dos séculos, no passar dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos desejos de excentricidade dos votos dessa natureza. Engraçado, eu fiz o comentário e é o que estava exatamente aqui escrito, né? Então, ainda existe, né? Aí o Emmanuel fala: o cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras, costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Então ele coloca o quê? Que no próprio cristianismo vemos ainda um monte de absurdos. No próprio cristianismo. Um exemplo aí a gente pode ver pela própria Igreja Católica, né? Vários absurdos aí, quando se fazia, né? Aquelas queimações, quando fazia um monte de... aquela época da Inquisição, né? Enfim, muita coisa, tá? Ele continua dizendo: a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em Lo maiúsculo, né? Revelando o Pai amoroso e justo. Então mostrando que Deus, na verdade, Ele é um Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Então, colocando que o nosso papel é ter a compreensão e trabalhar os sentimentos de amor, tá? Muitas vezes eu posso não compreender se eu olhar com uma visão não reencarnacionista. O cara tá fazendo um monte de besteira e tá se dando bem. E aí eu quero fazer minha justiça com as próprias mãos, né? Opa, peraí, vamos deixar na justiça dos homens, que vai também evoluindo com o passar do tempo. Mas seja pela justiça dos homens ou pela justiça de Deus, ele vai ter a lei de causa e efeito nessa encarnação ou em uma outra, né? Ele vai quitar aqueles débitos, ok? Na própria crosta da Terra, qualquer chefe de família consciencioso, né, de bom senso, consciente e reto, ele está ali focado, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe, de perder, né, a vigilância afetuosa. Então repara, você aí que é pai, você aí que é mãe, você não fica preocupado com seu filho? Seja ele de qual idade for. Seu filho pode ser um recém-nascido, pode ter 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, talvez 20, talvez já não more mais com você, mas você continua preocupado. Talvez o seu filho, na verdade, já tenha lhe dado netos, já tem uma vivência, mas ainda assim você agora na condição de avô ou de avó, você não continua também com toda atenção, com todo amor, com todo carinho? E muitas vezes chega aos 90, chega aos 100 anos e ainda preocupado, quando na maioria das vezes, ao chegar aos 90 e aos 100 anos, é aquela pessoa idosa que precisa dos carinhos, dos cuidados do filho, mas tem alguns que ainda estão ali preocupados e tudo mais, não é isso? Então repara, isso entre nós aqui encarnados
Nós aqui que somos espíritos inferiores ainda, nós temos essa preocupação com os nossos filhos. E aí, será que existe coerência em achar que Deus não iria se importar? Então vamos ver aqui, ó, ele coloca: se tais iniciativas não agradam aos progenitores, aos pais humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo-Poderoso, no pressuposto de conquistar a benemerência, né, o merecimento celeste, né, do céu? Então, até que ponto tem isso, né? Então, repara, a gente tem esse cuidado, imagina em relação a Deus. Então ele coloca: é indispensável trabalhar contra o criminoso engano. Tá? Ele vai dizendo aqui também: a felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Então aqui se coloca, antigamente era aquele pensamento, né, de você fez, você paga. Se você matou, você vai ter que ser morto. Se você traiu, você vai ter que ser traído. E isso é uma forma de quitação de débitos através de sacrifícios e lágrimas. Agora, também já nos é colocado que eu posso quitar um débito se eu fiz um mal para você, talvez eu não precise sofrer um mal. Mas Sérgio, cadê a quitação aí? Mas de repente eu percebo que eu pisei na bola, fiz mal a você, e aí eu me proponho agora, eu vou fazer o bem para 1000 pessoas. Opa! É melhor, né? É melhor. Eu aprendi com o meu erro e eu aprendi tanto que hoje eu me proponho a fazer o bem. Olha como é que no dia que a gente chegar a esse ponto de evolução, com todos os encarnados aqui, o planeta evolui. Erramos sim, porque somos imperfeitos, mas ter a rápida percepção do erro e a vontade de quitar aquele débito fazendo bem, ajudando, melhorando. Eu já devo ter comentado aqui sobre um livro chamado Deficiente Mental Porque Fui Um. Esse livro é do espírito Antônio Carlos e foi psicografado pela médium Vera Lúcia Marizek, que fala sobre deficientes mentais que na última encarnação voltaram nessa condição, né? E ao desencarnar eles contam o que fizeram na vida anterior para reencarnar nessa condição, né? E o primeiro caso do livro conta de um rapaz que ele é deficiente mental, né? Não conseguia... Ele via gente de branco, ele surtava, ele tinha ficava todo nervoso, né? Enfim, passou aquela encarnação toda sofrendo, remédio daqui, remédio dali, deitado numa cama. Desencarna, e aí ele conta pro Antônio Carlos que na encarnação anterior, ele e mais 2 amigos se formaram em medicina. E aí, o médico, ele tem um conhecimento extraordinário, né? Consegue salvar vidas e tudo mais, né? Mas também tem um conhecimento extraordinário para causar a dor, né? E na guerra ofereceram um saco de dinheiro lá para os 3, para eles serem os chamados anjos da morte, né? Provocar, dar injeções que a pessoa ficava atordoada, ficava em sofrimento, né? E até matava, né? E por troca de um saco de dinheiro, né? E aí eles 3, né? Enfim, tiveram essa vida. Na hora de reencarnar, ele conta que ele, para quitar aquele débito, ele quis sofrer exatamente aquilo que ele causava ao próximo. Foi a forma dele quitar. Mas o Antônio Carlos pergunta, e os outros 2? E aí ele diz, bom, o segundo, ele falou, quero voltar para ser médico de novo. E dessa vez vou fazer a coisa certa. Ele volta,
se forma como médico e vai trabalhar na Cruz Vermelha Internacional, indo lá no interior da África, aqueles lugares que não tinha médico nenhum, que ninguém tinha coragem de ir, indo lá gratuitamente para prestar socorro e auxílio. Olha a quitação dele. Percebe aí? Você vai me perguntar, e o terceiro? O terceiro fala, eu quero voltar igual ao segundo. Mas se no meio do caminho eu me desviar, eu quero que aconteça alguma coisa comigo. Ele vai, se forma médico, começa a fazer a coisa certa, oferece um saco de dinheiro e antes dele aceitar, eu não me lembro agora se foi um AVC, alguma coisa que aconteceu com ele, e aí ele ficou lá na cama, ficou... Então repara, olha as formas de quitação que a gente tem, né? Então ele fala, o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a na prática. Certo? Vamos então para o estudo do Evangelho. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item número 4, instruções dos espíritos, falando sobre a missão dos espíritas. Então é um item bem grandinho, uma mensagem vinda por Erasto, né? Que é o anjo da guarda do médium que estava escrevendo ali. Uma mensagem recebida em Paris no ano de 1863, tá? Então, vamos ver o que o Erasto nos fala, né? Ele fala assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar, né? Despencar do nada. O que ele coloca? Despencar do nada o conjunto de iniquidades terrenas, de desigualdades terrenas. Então ele fala assim, será que a gente já não escuta o ruído da tempestade e olhar, né, as desigualdades da Terra? Será que a gente já parou para enxergar que aqui está cheio de desigualdade? Aí ele fala, bendizei o Senhor, né? Então ele bota, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma, a nova verdade absoluta da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres. Então, somente quando a gente considera a reencarnação é que as coisas vão fazer algum sentido. Por que uma criança nasce saudável e uma outra nasce doente? Por que um nasce rico e outro nasce pobre? Por que um nasce feio e outro nasce bonito? Então aqui, ó, a gente conseguiu dar um bom exemplo, né? Do deficiente mental e do outro lá que virou médico. Mas não é uma desigualdade? É uma desigualdade se eu considerar essa encarnação apenas. Mas se eu considerar o histórico da encarnação passada, ou das encarnações passadas, esse cara ele veio como deficiente mental porque ele fez isso. E por favor, antes que se coloque também que então todo deficiente mental fez besteira no passado, não necessariamente. Eu conheço casos de crianças que vieram como deficiente mental e que na verdade vieram numa missão de amor para dar ajuda e auxílio aos seus pais. Espíritos de luz que nem precisavam vir nessa condição, mas vieram num trabalho de amor, num trabalho de luz pelos seus pais, né? Por aqueles que vieram como pai nessa encarnação, né? Para trabalhar a revisão de certos conceitos, de certas condutas, de sua reforma íntima, né? Antes que se fale, então todo deficiente mental é porque fez besteira? Não necessariamente, mas cada um tem uma história. Então somente com a reencarnação é que vai fazer sentido. Se eu não considerar a reencarnação, vai ficar tudo bem estranho mesmo, né? Não vai ter quem consiga explicar a justiça de Deus, esse Deus de amor, Deus de bondade. Realmente não vai conseguir. Então a reencarnação é um ponto que faz a diferença. Ele coloca, no mais,
não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, né? Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora. Cadê? É chegada a hora em que deveis sacrificar para a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, né? Tolas, né? Insignificantes. Então ele fala, a gente teve aqui essa condição como escolhidos de Deus, mas veja só, não é para você, eu sou escolhido, eu sou bonzão mesmo, né? Olha, cuidado com esse orgulho e com essa vaidade. Escolhido no sentido de que eu me propus a isso. É você que se escolhe. E é você que também pode não se escolher. É a oportunidade que foi dada, tá? Então, para a gente fazer coisas boas, trabalhar bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Os espíritos elevados estão contigo ali. Até por uma lei de afinidade, né, de padrão vibratório. Estou num padrão vibratório elevado, eu vou ter a companhia de espíritos superiores, elevados também, né? Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta, encoraja, né, incessantemente à abnegação, ao desapego, ao altruísmo, ao auxílio ao próximo. Então, às vezes, você vai chegar e vai falar, olha, vamos fazer coisa boa, vamos ajudar. Eu não quero ajudar ninguém não. Não, aqui ajudar, não, eu quero ficar na praia, eu quero ficar... Não, eu quero perder tempo com isso não. Tá bom, ele considera como perda de tempo. Volto a dizer aqui, tá? Você que está aí acompanhando a gente, assistindo ou ouvindo pela rádio, né? Não vai também, eu não posso mais ir à praia, eu não posso mais ir ao cinema, eu não posso mais ter fé. Pode e deve ter o teu descanso reparador, né? Que vai ali repor, né? Recarregar tuas baterias, tuas energias, é muito importante. Mas por que você não pode também dedicar, quem sabe, um dia no mês, ou um dia na semana, para prestar um trabalho de ajuda e de auxílio ao teu próximo? Se você souber organizar o teu tempo direitinho, você vai ver que você tem essa condição, né? Você tem o teu lazer, você tem o teu momento de trabalho, de ajuda, de auxílio, por aí vai, ok? Ele continua aqui. Pregareis o desinteresse aos avaros, né? Aos avarentos e pão duro. A abstinência, né? Ou seja, a indiferença aos dissolutos, aqueles corruptos, né? Corrompidos. A mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas, que são aqueles ditadores, né? Gananciosos, né? Então, o que adianta eu de repente falar com essa turma? Essa turma provavelmente vai gozar de você, vai debochar de você, vai rir da tua cara. Não estão ainda preparados para isso. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, eu estava falando, você vai procurar fazer o quê? Saber aonde você vai se colocar. Né? Se você torce para o Flamengo e vai no meio da torcida do Vasco para falar que o Flamengo é melhor, nossa, capaz de você apanhar. Assim como se você for torcedor do Vasco e for no meio da torcida do Flamengo, idem. Então você vai saber selecionar. Ele coloca aqui, ó, palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados, repetidos golpes da enxada e da charrua, né, evangélicas. Ide e pregai. Eu gosto aqui de colocar o seguinte: ide e pregai, mas tenha o bom senso. Tenha o bom senso. Posso assim, ó, eu sou espírita, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o cuidado talvez esteja em querer que o outro entenda e que o outro aceite isso que você está colocando. É esse o ponto aí. Entendeu?
Volto a falar, eu sou flamenguista e vou na torcida do Vasco, eles ainda não vão entender. Talvez eles possam saber que eu sou flamenguista. Já é um bom ponto. Assim como o cara que torce pro Vasco, ali no meio da torcida do Flamengo, saber que ele é. E aí, ó, ele vai fazendo o seu trabalho do bem. Vai fazendo a sua parte. Ok? Então, ter esse bom senso. Ele continua dizendo, cadê? Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, né? Lançai-vos em cruzada contra... Cadê? Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, ou seja, a desigualdade, tá? Então ele fala para a gente trabalhar essa questão aí. Combater as injustiças, combater as iniquidades. Mas volto a dizer, cuidado com o fanatismo nessa hora. Vamos combater com bom senso, ok? Ide e proscrevei, né? Elimine esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra, se propaga. Então, o que ele fala? O bezerro de ouro é na época lá de Moisés, né? Que mandou construir um bezerro de ouro e aí as pessoas ficavam idolatrando, que aquilo ali significava que Deus ia ajudar, que ia fazer coisa boa, que ia acontecer um monte de coisa. Então não é por aí. Esse ato de adoração. Eu volto e meia vejo pessoas falando, né? Ah, você tem que adorar Jesus, tem que adorar, tem que idolatrar. Gente, eu não consigo visualizar, não consigo mesmo. Jesus no alto da montanha, por exemplo, né, falando ali bons valores, boas situações, né, a pessoa prestar o ato de caridade, de amor, de perdão e fé. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim: pessoal, o negócio é o seguinte, me amem, me idolatrem, me adorem, me adorem. Vocês querem se dar bem? Me adorem, me idolatrem, porque eu não consigo imaginar Jesus falando isso. Mas eu consigo imaginar Jesus falando: faça o bem, pratique o amor ao próximo, seja caridoso, trabalhe o perdão. Aí eu consigo, né? Então ele fala: ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai que as populações atentas recolherão ditosas, né, felizes, as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, a gente vai plantar sementes. Estamos aqui plantando sementes constantemente, tá? Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras, sacrificantes. Então, eu vou ter minha atenção ali no meu caminho, nas minhas atitudes, tudo isso direitinho, tá? E de homens que, grandes diante de Deus, mas ditosos, né? Felizes que Tomé. Tomé era aquele cara, né? Tinha que ver para crer, não acreditava em nada. Então tá bom, né? Credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide e pregar, ide, o Espírito de Deus vos conduz. Ele fala, né, aceitar os fatos da mediunidade. Por quê? A ciência, principalmente na época que foi escrito aquilo ali, questionava muito a mediunidade. Ainda questiona muito, né? Mas a gente vai tendo cada vez mais provas, cada vez mais situações, que muita gente que fala, ah, isso é conversa mole, isso, né? Que prova a existência dos mundos superiores, dos diversos mundos, a continuação da encarnação, a vida no plano espiritual. E aí hoje já nem é somente em médios, tem a transcomunicação instrumental, que é através de aparelhos você capta a mensagem dos espíritos, e eles mandam fotos, mandam vídeos. Procure depois no Google transcomunicação instrumental. Então veja, vai chegando, né, essa condição da gente perceber, aprender, evoluir e entender.
Ele continua: marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, vão desaparecer, né? Como a bruma, como a névoa, como a neblina da manhã aos primeiros raios de sol nascente. Então, quando você vai mostrando, quando você vai trabalhando, quando você vai estudando, ao fazer esse Evangelho no Lar de hoje, ó, transcomunicação instrumental, aí você olha, opa! Na hora que vem alguém que começa a questionar, eu falo como ciência e não falo mais como crença religiosa, que a crença religiosa pode levar ao questionamento, né? Ah, é a minha religião que diz isso, a tua diz diferente, mas quando é a ciência que prova, aí eu não tenho como questionar. Então a gente, ó, vai aprendendo isso, né? A fé é a virtude que desloca montanhas, foi dito isso por Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem, né, adormecem, depositados nos corações dos homens, a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Então a gente aqui ainda é muito ignorante, ainda precisa aprender muita coisa. Partir então cheios de coragem para remover, diz, essa montanha de iniquidade, de desigualdades, tá? De iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Então, o que acontece? Assim como aquela época da Inquisição, que se matava as pessoas, aquela coisa toda, né, que eram os cristãos matando, hoje isso é coisa do livro de história, né? Então a gente também vai chegar um momento que a gente falava assim, rapaz, daqui a alguns anos, né? Rapaz, dá para acreditar que tinha gente que dizia que não existia reencarnação? Rapaz, dá para acreditar que lá no início do século XXI tinha pessoas que falavam que não existia plano espiritual, que os espíritos não conseguiam se comunicar. Isso vai ser motivo de riso, mas de um riso saudável, positivo, diante de tantas provas que, à medida que a ciência vai avançando, né, nós vamos aprendendo, conhecendo, né? Ele coloca, sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões, as desordens, né, morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá, meu Deus, espargirá, se derramará, se espalhará, tá, sobre os dois mundos. O mundo material, o mundo espiritual. Então essa luz divina vai prevalecer, né? Queira ou não, tá certo? E depois elevai a palavra divina aos grandes, peraí, vou colocar aqui, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos, né, que são os sábios, estudiosos, que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Vai ter muita gente grande, principalmente, que não vai aceitar, que vai desprezar, porque aquilo às vezes mexe com um jogo de interesse deles. Como é que fica? Né? Mexe com um jogo de interesses, ok? Então, mas a gente vai trabalhando, água mole em pedra dura, né? Então ele fala, ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, né, na frente ali, rendendo graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então, graças pelas aflições que a terra destina, sim, porque aqui a gente está quitando muitos débitos. É como o rapaz que veio deficiente mental, naquele exemplo que eu dei, onde ele tem aqui uma gratidão por ter vindo daquela forma. Foi uma forma dele reparar um erro e dele trabalhar a sua consciência sobre a importância de fazer o bem. Então é uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de progresso e de desenvolvimento, mesmo quando a gente tem as aflições. Quer ver uma coisa?
tem uma frase que se fala muito, né? É na crise que a gente cresce. Quando eu tô bem, tô tranquilo, eu fico na zona de conforto. Agora passa uma dificuldade para ver se você não se cuida, para ver se você não começa a se melhorar, né? Então isso leva a crise, ela nos leva, a gente reclama, a gente fica aborrecido, mas a gente começa a trabalhar mais, estudar mais, se empenhar mais para conseguir melhores resultados. A crise muitas vezes nos leva ao crescimento, embora seja totalmente desconfortável e incômodo, né? Então ele coloca, um aprendizado, uma oportunidade de evolução e de progresso. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, então arai. Ele usa aqui aquela comparação da terra, né? Para eu plantar, então tá tudo pronto para a gente plantar e cuidar. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos vos transviaram, se perderam, né? Ok? Se desviaram, reparai, pois, vosso caminho e seguir a verdade. Então vamos em frente. E aí tem uma perguntinha que foi feita, né? Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, se desviaram, né? Quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? E aí ele fala, reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade. Você vai ver que esse cara é espírita mesmo, se ele pratica a verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam em consolo. Você vai reconhecer pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Você vai reconhecê-los finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, a lei de Deus, né? Os que seguem sua lei, a lei de Deus, esses são os escolhidos. E ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá, não que Deus está destruindo, mas pela lei de causa e efeito, né? Vai dar tudo errado para aqueles que falseiam, que são falsos, né? Falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Eu tenho mediunidade, aí eu sou o máximo, eu sou o bonzão, eu sou o melhor mesmo. Olha, você quer um autógrafo meu? Ele está trabalhando um monte de valor que daqui a pouco ele vai se perder com aquilo, ok? Então, reconhece o espírita pela sua prática do bem, ajuda, auxílio, preocupação com o próximo. Hora da prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu começo a prece. Quando eu disser pausou, você vai pausar aí e vai mencionar os nomes dessas pessoas, ok? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnada ou desencarnada, que possa receber do alto toda ajuda, auxílio ou amparo, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então. Terminou de pausar, né? Eu até aumentei um pouquinho a musiquinha para dar uma ajuda aí nessa prece, né? Chegou a hora da fluidificação da água. Então, você pega aí a jarra, o copo, o vasilhame. Se você procurar, quer saber mais sobre fluidificação da água? Olha aqui, ó. Minutos de Espiritismo número 23. Vai lá no YouTube, bota lá, Minutos de Espiritismo 23. Água fluidificada. Tem lá o estudo completo, tá certo? Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste instante, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fizemos a fluidificação, estou colocando aqui a água no meu copo. Saúde. Eu lembro aqui que a prece, que a fluidificação da água, ela deve ser feita aí com calma. Aperta o botão pause, faz a prece com calma, mencione os nomes das pessoas. Água fluidificada, bebe com calma, com tranquilidade, tá? É que aqui é um programa que tem 45 minutos, né? Então a gente precisa
fazer naquele tempo, tá? Mas você aí pode pausar. Para a prece de encerramento, vamos lá então, né? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de esclarecimentos e conhecimentos, por termos compreendido, né, o que é praticar o bem, o que é estar no caminho correto, e que nós possamos nos esforçar cada vez mais para seguir por essa estrada que nos leva ao progresso, à evolução e ao desenvolvimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram, harmonizando essa casa, que possa ela se manter como se encontra durante toda a semana, e que possamos na próxima semana estarmos aqui reunidos para mais um Evangelho de Amor. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Fechamos então, né? Desta maneira, fechamos o nosso Evangelho no Lar de hoje, tá? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!